Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à audiência pública de apresentação do PPA e LOA 2022. Meu nome é Patrícia Guerra, sou secretária municipal de Planejamento e Gestão. Aqui comigo está Gilberto Ramos, secretário de Fazenda, Alisson Diego de Moraes, assessor de projetos. Essa audiência cumpre a obrigatoriedade do artigo 165 da Constituição Federal e o 48 da LRF. Além da obrigatoriedade legal, essa audiência pública visa também a transparência e participação da população como ferramenta de gestão. Essa audiência terá 4 momentos. Vamos iniciar com o Alisson, que vai apresentar a metodologia, as diretrizes do PPA. O Gilberto, a explicação das receitas, de onde que virão os recursos para executar os nossos planos e os nossos projetos. Na sequência, a apresentação da LOA. E, por fim, responderemos as perguntas enviadas por vocês durante a apresentação. Lembrando que nossa consulta pública está disponível através do aplicativo do Colab até o dia 13 de setembro. Todas as sugestões serão analisadas, verificando a possibilidade da implementação. Podemos começar. Aí vai o slide. Assim como a iniciativa privada possui planos estratégicos, o setor público trabalha com 3 ferramentas de gestão. O PPA, que é um plano elaborado para 4 anos. Começa no 2º ano do mandato até o 1º ano do mandato seguinte. Nele consta todos os programas, projetos, ações que o Executivo pretende realizar. Este ano também conterá indicadores, que será detalhado pelo Alisson. Outro instrumento de planejamento é a LDO, que estabelece as diretrizes para a elaboração da LOA. E, por fim, a LOA, que estima a receita e fixa as despesas para os projetos e ações do próximo ano. Bom, Alisson, queria que você falasse aí sobre o plano plurianual, como que foi toda a nossa metodologia, as diretrizes que nós identificamos para elaborarmos. Boa tarde, Patrícia, secretária de Planejamento e Gestão de Itabira. Boa tarde, Gilberto Ramos, nosso secretário de Fazenda. Boa tarde, população itabirana que acompanha a gente nesse esforço importante que nós temos de participação popular, que é fundamental. Importante dizer, Patrícia, antes de mais nada, que uma audiência pública não é apenas pro forma, ou seja, nós não estamos aqui apenas porque a lei determina, mas porque essa gestão, a gestão do prefeito Marco Antônio Lage, tem um compromisso de ouvir as pessoas e governar com a população. Não apenas nos instrumentos de planejamento, mas, sobretudo, durante os 4 anos de gestão. Até porque as peças orçamentárias não são peças estáticas, né? A população é convidada, conclamada a participar desse processo participativo durante toda essa gestão. Não apenas nas audiências públicas, mas por meio sempre de uma participação popular efetiva. Por exemplo, com o Colab, que está acontecendo agora. Então, especificamente sobre o nosso PPA, que nós vamos dizer aqui. Vamos lá. Como você bem disse, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal regulamenta de forma muito importante essa participação das pessoas, da população, nas audiências públicas do planejamento. Também há o nosso artigo 165 da Constituição da República, que estabelece os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, e vamos além, né? Em Itabira nós ainda teremos um plano de metas, que é uma obrigatoriedade estabelecida na nossa lei orgânica municipal. O prefeito Marco Antônio determinou isso no início do ano, essa construção do plano de metas, que vai ser apresentado à população nos próximos dias também, em conjunto com esse plano de metas. É importante deixar isso bastante claro. Então, com relação ao PPA, que é uma obrigatoriedade prevista na Constituição Federal, nós estamos trabalhando no PPA, né, Patrícia, já faz 6 meses, sim, com afinco, né, Gilberto? Sim. Temos trabalhado de maneira efetiva e para essa construção, então, nós adotamos as diretrizes gerais, que são as bases, ou seja, os pilares que sustentam as políticas públicas, os programas e ações previstas no PPA. Importante dizer, antes de mais nada, que nós primamos pela simplificação da linguagem, ou seja, o PPA não pode ser hermético, não pode ser um instrumento de planejamento que a população consulte e não compreenda. Então, nós simplificamos o PPA 2022-2025, de modo que o cidadão itabirano, a cidadã itabirana, ao lê-lo, vai conseguir identificar claramente quais são os programas, as ações, ou seja, qual é a percepção do governo acerca da realidade local e quais são os investimentos públicos necessários para que o município avance.
Isso é importante, porque muitos PPAs, nós sabemos, são apenas pro forma, são apenas instrumentos herméticos e de difícil acesso. A nossa ideia é um instrumento acessível, transparente, aberto, participativo. São 5 as diretrizes, então, do PPA 2022-2025. Vocês podem acompanhar aí na tela quais sejam essas diretrizes. A primeira delas diz respeito à integração dos processos de planejamento, ou seja, LDO, LOA e PPA não apenas devem conversar entre si, mas, sobretudo, estarem integrados como instrumentos de planejamento que convergem na mesma direção. Isso está bastante claro. É o que nós chamamos de visão 360 graus. Segunda diretriz é a perspectiva do cidadão, ou seja, nós não acreditamos, esse é um viés do governo municipal, numa gestão que impõe as suas vontades. Ou seja, é o cidadão, a cidadã itabirana que deve guiar sempre as nossas perspectivas. Nesse sentido, nosso olhar é o olhar não apenas do gestor público, mas é o olhar da elaboração de um PPA do cidadão, da cidadã. Por isso a simplificação, por isso programas, projetos e políticas públicas que partem de situações problema. Um exemplo de uma situação problema. A mineração vai se esgotar dentro em breve. O que vai ser feito para superar essa situação? Quais são as políticas públicas no sentido da reconversão produtiva que o município tem de adotar? Então, esse é um pilar da perspectiva do cidadão. Outra perspectiva que também se integra com o primeiro pilar, com a primeira diretriz, chamada transversalidade e intersetorialidade. São programas temáticos, eles devem reunir ações e iniciativas, políticas públicas intersetoriais, né, que objetivam, então, abordar problemas de maneira ampla, de maneira macro e de maneira integrada e compartilhada. Um problema da Secretaria de Saúde não é um problema da Secretaria de Saúde, é um problema também da Secretaria de Planejamento, é um problema também da Secretaria de Educação. Então, esse é um pilar muito importante, a intersetorialidade das políticas públicas. O quarto pilar, ou quarta diretriz, planejamento estratégico e gestão por resultados. Sociedade brasileira, sociedade itabirana, não quer apenas uma gestão pública que apresente boas propostas, quer efetivamente políticas públicas realizadas, resultados. Essa também é uma determinação do prefeito municipal, que as ações sejam sempre visando a resultados práticos que melhorem e assegurem qualidade de vida ao cidadão, à cidadã itabirana. Nesse sentido, nós temos indicadores colocados, sempre em conjunto com outros setoriais de planejamento, como, por exemplo, as ODS. São 17 ODS, mas, além dos objetivos de desenvolvimento sustentável, também os indicadores ancorados nesses objetivos e os nossos indicadores internos. Por isso, Patrícia, vale a pena dizer, você vai abordar lá na frente, mas nós teremos um comitê de avaliação de políticas públicas, sim, sempre avaliando indicadores, sempre pensando em resultados. O quinto é justamente algo que tem extrema importância para a nossa cidade, para a cidade de Itabira, a reconversão produtiva. O cenário de exaustão mineral é um cenário real, todos sabemos muito bem, e esse cenário precisa se expressar não apenas por meio de palavras, mas por ações concretas do governo municipal. Essa foi uma determinação também que o prefeito nos passou para que nós abordássemos durante toda a elaboração do PPA. Reconversão produtiva não é tão somente um projeto. Reconversão produtiva é uma diretriz estratégica. Reconversão produtiva é um norte que o município precisa perseguir com ações práticas nesse sentido. Então é a nossa quinta diretriz. Vocês podem perceber no slide que há duas logomarcas importantes aí, da ONU Mulheres e das ODS, o que significa que nós, durante o processo de elaboração do Plano Plurianual 2018, 2022, 2025, nós levamos em consideração sempre as políticas intersetoriais previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também tivemos um apoio importante nessa elaboração da ONU Mulheres, um convênio que o município estabeleceu e que nós fizemos questão de, em todo momento, participar, trabalharmos em conjunto com a ONU Mulheres no sentido de superar desigualdades históricas que não são itabiranas, mas são brasileiras e até mundiais.
desigualdades de gênero, raça, etc., que também tem previsões importantes no nosso PPA. Passamos agora aos macro-objetivos, que precisam muito ser lidos, interpretados conjuntamente com o plano de metas que o prefeito Marco Antônio Lage irá apresentar à população itabirana nos próximos dias, nas próximas semanas. Os macro-objetivos no nosso PPA são, na verdade, os eixos estratégicos previstos também no plano de metas. Quais são esses eixos estratégicos? Governança, eficiência, resiliência e produtividade, desenvolvimento humano e qualidade de vida, sustentabilidade e urbanismo, e o quinto, diversificação econômica e inovação. É muito importante, quando nós falamos sobre eixos estratégicos, vale a pena a gente deixar bem claro aqui. Essa metodologia que estabelece eixos estratégicos e não trata secretarias como ilhas isoladas, é o que se tem de melhor prática internacional e também nacional quando nós falamos em gestão pública moderna e gestão pública para resultados, orientada para resultados. Os eixos estratégicos, eles facilitam completamente as ações governamentais. Além disso, eles nos ajudam a entender a intersetorialidade, as interrelações entre as políticas públicas. E trata de maneira completamente integrada, intersetorial e olhando a perspectiva 360 graus as políticas públicas. Nesse sentido, facilita muito na hora de fazermos as avaliações dos indicadores, facilita muito na hora de nós pensarmos as políticas públicas orientadas para resultados e facilita muito no momento de pensar pragmaticamente ações que melhorem a vida das pessoas. Por isso, então, é uma inovação importante que nós temos nesse momento, né, Patrícia, que são justamente os eixos, os cinco eixos programáticos que orientam essas ações, e todas as secretarias, como vocês verão agora, estão justamente posicionadas em cada eixo. O primeiro eixo, então, é o eixo de número 1, a governança. As secretarias que estão no eixo governança são as seguintes: administração, auditoria interna e controladoria, o gabinete do prefeito, secretaria de governo e a procuradoria-geral do município. Nesse eixo, o grande objetivo é visar serviços públicos prestados com eficiência para a municipalidade e sabendo que não dá mais, na sociedade brasileira de 2021, que os serviços públicos sejam prestados não apenas com eficiência, mas com transparência. Esse é o objetivo. E o grande objetivo é criar uma nova cultura político-administrativa que alcança a cidadania na centralidade, realmente, das ações do poder público municipal. Esse eixo estratégico é um eixo que, como diria nosso amigo Gilberto aqui, falando de maneira bastante informal, é um eixo queixo duro do governo. Ou seja, são ações das secretarias meio, daquelas secretarias que não estão diretamente prestando serviços públicos para a população, mas que devem prestar serviços públicos internos e, desse modo, faz com que a gestão trabalhe de maneira mais eficiente. É um eixo absolutamente importante, embora não seja um eixo que preste serviços diretos à população. Eventualmente presta, mas não é como saúde, como educação, que são as chamadas secretarias finalísticas, aquelas que trabalham realmente na ponta da execução do serviço público. O segundo eixo, portanto, é o eixo eficiência, resiliência e produtividade. Aqui nós temos três unidades orçamentárias, chamemos assim, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Fazenda e também o Instituto Municipal de Previdência, que é o Itabira Prev. Aqui, nesse eixo, o grande objetivo é tornar realmente o relacionamento entre prefeitura e cidadãos um relacionamento mais efetivo, né? Implementar procedimentos que, de fato, disponibilizem ações, informações de forma tempestiva para a população. Alisson. Vamos lá, Gilberto. Com licença, né? Claro. Boa tarde a todos. Eu só queria complementar que esse eixo, ele funciona como uma construção de uma residência, como os blocos de fundação e os pilares de sustentação das secretarias temáticas, daquelas que têm um contato direto com a população. Né? Importante a observação, Gilberto, agradeço a observação essencial. Vamos ao terceiro eixo, portanto, que é um eixo que concentra a maior parte dos recursos do plano plurianual, também do plano de metas, que é o eixo desenvolvimento humano e qualidade de vida. O eixo desenvolvimento humano e qualidade de vida, ele compreende as seguintes secretarias: Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Juventude e me parece que está faltando aqui também a Secretaria de Saúde, que não está no slide. Tá aí, né? No meu que não está aqui. Eu estou com um slide um pouquinho, com um delay aqui no meu slide. O objetivo, então, desse eixo, gente, esse eixo é fundamental. Então, quando nós pensamos em realmente uma gestão pública orientada para resultados, nós falamos nessa orientação por resultados justamente nesse eixo. É um eixo essencial porque é um eixo da ponta, né, que torna realmente a cidade uma cidade com mais qualidade de vida e serviços públicos prestados com eficiência. Não é possível que, numa situação pandêmica como essa, por exemplo, nós não falemos em saúde, né? Então, aqui nós temos orçamentos robustos na saúde, na educação, nas outras secretarias também, e são, de fato o prefeito também nos orientou nesse sentido, são as ações de governo que concentram a maior parte dos recursos públicos, boa parte desses recursos públicos, né, Patrícia? Sim. Para manutenção, como você vai dizer daqui a pouco, né? O quarto eixo, o eixo sustentabilidade e urbanismo, é um eixo também robusto, muito importante, e também de secretarias finalísticas, quais sejam o SAAI, a Itaúrb, Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito, Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Meio Ambiente. Aqui é um eixo também absolutamente essencial numa cidade mineradora, tradicionalmente mineradora, berço da mineração brasileira, né? Da mineração contemporânea brasileira. Aqui é a questão da regeneração, do aprimoramento da infraestrutura, a qualidade ambiental do município e, claro, pensando no uso sustentável dos espaços públicos, transformando de fato Itabira numa cidade que seja referência em mobilidade e em sustentabilidade, uma cidade preparada, uma cidade de fato preparada para os desafios dos novos tempos, para o século XXI, para um momento grave que o município viverá em alguns anos, que é a questão da exaustão mineral, reconversão produtiva, precisa de infraestrutura adequada, precisa de obras de meio ambiente adequadas, precisa de pensar em sustentabilidade, qualidade de vida, mobilidade. Então aqui é uma série de programas interessantes que a Patrícia vai dizer daqui a pouco, vai traçar um panorama, mas é um eixo que concentra também um valor muito significativo de recursos públicos. Me permita um parêntese nesse sentido, Patrícia e Gilberto e população itabirana que nos assiste. Itabira, nesse sentido, pode se orgulhar muito, porque o nosso orçamento é muito generoso em infraestrutura, se a gente for comparar com muitos municípios do tamanho de Itabira que não possuem, de fato, condições de investimento nessa área. Então, fizemos um grande esforço orçamentário, trabalhamos bastante, todos os secretários foram extremamente felizes nesse sentido, em instigar o orçamento municipal a trazer não apenas o custeio, mas sobretudo investimentos estruturantes. E aqui nesse eixo nós temos importantes investimentos estruturantes. Por fim, o eixo também muito vinculado, muito conectado com a realidade itabirana, que é o eixo diversificação econômica e inovação. Esse eixo nós temos duas secretarias, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aqui é a promoção do desenvolvimento socioeconômico do município, visando a diversificação, pensando na reconversão produtiva, e que a dependência do minério de ferro, historicamente uma dependência, que essa dependência ela seja aos poucos superada por uma economia mais dinâmica, produtiva, digital, sustentável, de fato harmonizada com o século XXI. A reconversão produtiva, a diversificação econômica é um fator absolutamente importante, de modo que o prefeito também nos orientou que tivéssemos programas de fato robustos nesse sentido e que retratassem a importância que se dá a esse momento de superação e de diversificação da economia itabirana, superação do minério de ferro e a dinamização da economia itabirana. Patrícia, agora é com você para passarmos para os próximos tópicos aí. Agora nós vamos falar da expectativa da receita, né? O Gilberto vai falar sobre. Bem, boa tarde, itabiranos, boa tarde a todos presentes. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre o plano plurianual 2022-2025. É bom que a gente entenda que todos os projetos, todos os programas que estão inseridos no PPA, ele tem 4 anos de duração, né?
e eles são interligados, né? O que o Alisson disse é uma verdade. Nós procuramos não pensar no curtíssimo prazo, pensar nesse curto prazo que são os 4 anos, né? E para isso nós precisávamos estimar as receitas deste plano, né? As receitas, elas são estimadas, tanto as receitas correntes, aquelas receitas que nós temos dos nossos tributos, dos tributos municipais, das transferências constitucionais, né? E também das transferências vinculadas a setores, né? E também a gente precisa estimar o que a gente chama de receitas de capital, aquelas receitas que a gente busca, né, no governo federal através de empréstimos, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque toda estrutura que consegue adiantar os seus investimentos é trabalhando com estes recursos vindos de empréstimos. Porque, como o Alisson falou, nós temos um rol de receitas neste momento, nesses próximos anos, um rol de receitas considerável, né? Receitas que são grandes para um município de 120 mil habitantes, mas temos despesas também grandes para um município de 120 mil habitantes. Eu, que tenho um olhar de fora, né, e que vejo a cidade neste ano, eu vejo que nós assumimos, e é óbvio que em benefício da população de Itabira, nós assumimos despesas que normalmente são ou do governo estadual ou do governo federal. É óbvio que quando a gente tem uma estrutura hospitalar, como temos aqui em Itabira, e que ela fornece, né, assistência de saúde para outros municípios da região, pelo que tem o convênio do SUS, né? E a gente sabe que muitas vezes os recursos estaduais e federais não chegam a tempo para esse custeio. Quem que custeia é o município, porque é onde que o itabirano está mais próximo, é onde que ele vai buscar uma solução para aqueles problemas imediatos. Então, o nosso orçamento, ele tem receitas importantes que vêm do ICMS, que é a parcela nossa que temos no imposto estadual, importantes nos recursos do royalties da mineração, da CEFEM, né, que são recursos que têm vinculações específicas. Nós temos também despesas vinculadas muito grandes. Então, quando a gente diz que temos aí para 2022, né, um valor em torno de 900 milhões de orçamento, nós sabemos que aí dentro nós temos a receita própria da nossa autarquia de águas e esgotos, nós temos a receita própria do Itabira, Prev, né? E temos uma receita de capital que a gente estima buscar e que muitas vezes a gente não consegue, né? Essa receita através de empréstimos com o governo federal, ela é importante para a gente antecipar investimentos. E se ela não acontece, esse investimento também não vai acontecer, né? As nossas receitas correntes, elas já estão vinculadas, né, em torno de 48% do valor das nossas receitas correntes, elas estão vinculadas às áreas específicas, né? Áreas da saúde, que a nossa obrigação de gastar seria de 15% dos nossos impostos e nossas transferências, mas que nós, em Itabira, gastamos 24% em média, porque não chegam recursos oriundos dos outros governos, estadual e federal. A nossa educação, nós temos vinculações de 25% para a receita de educação. Então, você tem uma receita alta, mas você tem uma receita vinculada que está destinada a fins específicos. Isto dificulta, né, a flexibilidade dos nossos programas e que, por isso, muitas vezes, para você fazer investimentos, e quando a gente diz investimentos, a gente diz asfaltamento de ruas ou de áreas rurais, né? Isso é diferente de tapa-buraco. Quando a gente diz de reformas e construções de prédios públicos, né? E principalmente, né, construção de estruturas de unidade de saúde básica, de unidades de educação, né? A gente está dizendo de recursos de investimentos. Por isso é importante tanto a gente ter
a possibilidade de buscar recursos correntes, recursos nossos, mas buscar recursos de terceiros a um custo muito baixo, né? Então, as nossas receitas de 2022 a 2025, elas foram estimadas, porque tem variáveis, né, num Brasil tão difícil que nós estamos passando nesses anos, a gente estimar a receita de 2022 a 2025, e dentro dessa receita estimada, aí vem o plano plurianual e lança as suas destinações, tá certo? Então, os valores parecem valores altos, né? Mas também nós temos alocação de recursos pelas necessidades da cidade também altos. Pode passar a outra. Bem, continua, Patrícia? Pode continuar. Nós falamos lá nos valores globais do plano de 2022 a 2025, e vamos agora, né, adentrar a lei orçamentária anual, a lei de 2022, que é onde que nós estamos alocando recursos para o orçamento de 2022, exato, que tem aquele valor em torno, né, de 923 milhões. Né? Vejam bem, nós separamos por eixo, já fazendo o planejamento vinculado ao plano plurianual, aquilo que foi destinado a 2022, que é o que está mais próximo, né? Quando nós pegamos aí o eixo de desenvolvimento humano e qualidade de vida, que é onde que a maior parte dos nossos recursos estão vinculados, né? Nós olhamos para ele e colocamos, aí tem educação e saúde basicamente. Então, educação e saúde, nós temos recursos próprios de 106 milhões, recursos livres, e recursos vinculados de 250 milhões. Recursos vinculados que muitas vezes é da própria prefeitura que se vincula à saúde e à educação, né? Então nós temos recursos que vêm do governo federal do SUS, tem alguma parcela pequena do governo estadual, e tem parcela dos nossos tributos e transferências que obrigatoriamente tem que ser alocados para esse eixo. E com certeza é o eixo que melhor atende a população e o eixo que tem que ser mais beneficiado em termos de recursos, né? Depois nós temos o eixo de sustentabilidade e urbanismo, né? Este eixo envolve basicamente obras, né? E o desenvolvimento urbano. É o eixo onde fica a zeladoria da cidade, sim, o cuidado que nós temos com a cidade, né? E também a Secretaria de Obras, ela é uma secretaria prestando serviços até para outras secretarias e conduzindo os nossos investimentos. Por isso também é um eixo que tem os recursos elevados, né? E nós colocamos aí que um recurso vinculado de 122 milhões, que geralmente é somente para investimento. Esses são as receitas de capitais que nós vamos, a receita de capital que nós vamos no ano buscar, né, junto ao governo federal e aí com o apoio da Câmara Municipal, porque são recursos que podem nos adiantar investimentos que só com a receita corrente nós só teríamos num prazo bem alongado. E por que nós podemos buscar esses recursos junto ao governo federal? Porque nós temos uma capacidade de pagamento ótima, nós temos um fluxo bom e nós somos bem avaliados, né, pelo sistema, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ótimo, Gilberto. Nós vamos falar agora especificamente da LOA, onde nós vamos detalhar o orçamento de cada secretaria e vamos falar de alguns dos principais programas que vamos executar. Então, o primeiro eixo aí que nós vamos falar é o eixo de governança. Nós observamos aí que nós temos 92 milhões nesse eixo, sendo o gabinete do prefeito, Secretaria de Governo, Procuradoria, Secretaria de Administração e de Auditoria. É importante destacar nesse eixo que aí está a relação do executivo com a população através da comunicação. Então, nós já temos aí um programa, o Colab, o Governos dos Bairros. Pretendemos cada vez mais estimular a participação efetiva na comunidade. Também destaco aí nesse eixo a Secretaria de Administração. É uma secretaria que dá suporte a todas as outras secretarias, além de zelar pelos prédios públicos municipais.
Ela executa a área de pessoal, recursos humanos, licitações, compras. Também aqui vai estar a grande modernização, através da digitalização dos processos. A administração pública, gente, precisa se tornar mais eficiente. E a tecnologia vem ao encontro desse pensamento. Pode falar. Até lembrando, né, complementando o que a Patrícia disse, a Secretaria de Administração ela é fundamental nesse processo, que nós pegamos uma prefeitura com processos ainda atrasados e com sistemas de tecnologia ainda já atrasados. Então, nós estamos prevendo aí na Secretaria de Administração um investimento importante e que vai dar como resultado impacto na melhoria de prestação de serviço para a população. E nesses valores que estão aí, estão incorporados em cada secretaria também o custo da folha de salários dos servidores, né? A nossa folha hoje, ela é em torno de 220 milhões no ano, né? Está dentro dos parâmetros normais da Lei de Responsabilidade Fiscal, então ela tem um componente importante, mas com bastante sustentação pela Receita Municipal. Também podemos destacar programas de valorização do servidor, qualificação, incentivando cursos, estudos, pós-graduações. E também uma outra ação que podemos destacar nesse eixo é a reforma do nosso prédio municipal. Ela está com a rede elétrica precária, os ambientes mal estruturados. Então, isso também está como uma ação aí do próximo ano. O próximo eixo que a gente vai falar agora é o eixo da eficiência. Eficiência, resiliência e produtividade. Nós temos um montante aí de 114 milhões. Mas nesse eixo está também o Itabira Prev. O Itabira Prev é o sistema de previdência social dos servidores, né? Ele tem que incluir aí na nossa receita. E também temos aí a Fazenda que é responsável pelos encargos que a prefeitura paga, impostos, dívida fundada, precatórios. Também vai haver um grande programa lá de modernização. Vamos aprimorar a relação contribuinte, facilitando, digitalizando também todos os processos, né, Gilberto? Sim. Uma valorização também do servidor fazendário, né? Com certeza. Temos grandes projetos aí também. E a CEPLAG, que é a secretaria, né, na qual eu sou a secretária, é uma secretaria de suma importância em todo o processo, principalmente para acompanhar e monitorar todos os indicadores que vão estar no nosso PPA, né? Vai ser garantindo também maior eficiência das políticas públicas. Junto com a ONU Mulheres, ela também entra aqui bastante nessa parte, fomos assessorados por elas. E também nessa dotação orçamentária da CEPLAG, contém a reserva de contingência, que é 2% da receita corrente líquida. Podemos passar aí para outra secretaria, por favor, outro eixo. O eixo do desenvolvimento humano, igual já foi falado aqui pelos meus colegas, que é um eixo que fica com bastante montante orçamentário, né? Mas é um eixo fundamental. Ele que é o eixo fim, que ali você está saúde, educação, esporte, assistência social e a fundação. Faço uma ressalva aí no elevado custo da Secretaria de Saúde, mas o orçamento da saúde reflete o alto custo da manutenção dos programas de custeio. E também como nós somos referências na microrregião. E nem muitas vezes recebemos a contrapartida, né? Igual o Gilberto já citou aqui também. Então, hoje a Secretaria de Saúde ela tem um alto custeio. Também se justifica nesses últimos tempos, nos tempos pandêmicos que estamos vivendo, aumentaram nossos custos fixos e também surgiram outros que não eram previstos. E é bom alertar, né, Patrícia, que pela primeira vez nós estamos colocando uma LOA bastante condizente com os valores solicitados. Na Secretaria de Saúde, que a nossa lei orçamentária está colocando em torno de 190 milhões, o ano passado ela estava na LOA com 150 milhões. Sim. E nós esperamos que 2022 seja melhor do que 2021, sim, no que se refere aos efeitos da pandemia. Sim, uma perspectiva também de fato realista, né, secretário Gilberto, secretária Patrícia, e é importante dizer o seguinte, quando nós destacamos o alto custeio da saúde, que existe de fato uma situação na gestão pública brasileira, aquela velha história, né, Gilberto, não dá para dar uma guinada no Titanic, né? Então existe um orçamento que é herdado há anos, o município em 2021, ele executa o orçamento que foi elaborado na gestão passada, e
para que mude, de fato, transforme custeio e investimento. É necessário tempo para que isso aconteça, é necessário uma mudança de cultura administrativa e mudanças pontuais na gestão, como, por exemplo, o que o Gilberto disse, investimento em tecnologia, para que o município, de fato, possa ter ferramentas mais eficientes para conduzir a gestão. Então, o interesse do município nesse sentido, de fato, é mostrar que em 2, 3 anos o percentual de investimento na saúde seja maior do que é hoje, maior do que era tradicionalmente, mas isso vai se dar ao longo da gestão. E também vai ser aplicado onde que realmente a gente pode melhorar a saúde, que são nas unidades básicas, né? Nos PSFs, né? Que é a grande responsabilidade do município, na verdade, constitucionalmente. E também previsto aí, né, colegas, o diagnóstico, né, de todos os processos aí, para ver onde que a gente pode ter uma redução de custos, mas sem perda da qualidade do serviço prestado também. Isso é fundamental. Quero destacar nesse eixo também a Secretaria de Esporte. É uma secretaria que foi totalmente reestruturada. Pegamos ela também de gestões passadas que não estavam fazendo o investimento necessário. Com a permissão da Fazenda aí, colocamos um investimento significativo nela. Vamos revitalizar os espaços de lazer, retomada das modalidades esportivas. O esporte também cada vez mais próximo da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, da Fundação Cultural. Então também é uma secretaria aí que vai se destacar bastante nos próximos anos. Eu gostaria de falar um pouco da educação, porque o nosso prefeito Marco Antônio tem colocado em todas as reuniões que ele quer mudar o perfil da educação nesse município. E eu, como avô de 3 crianças, né, eu falo que nos primeiros 5 anos, e é o que o Marco Antônio sempre diz, nos primeiros 5 anos você forma, né, o cérebro 80% do cérebro do homem, né? Então é ali que nós temos que investir, e tem um processo nesse plano plurianual de realmente investir na educação com força, com os recursos que temos, e mudar, né, o perfil da educação em Itabira. Isso deixa, né, este avô aqui muito satisfeito, né, Alisson? E uma mãe mais ainda. Outro eixo aí que nós vamos falar agora vai ser o eixo do... Por favor, passei. Sustentabilidade. Nesse eixo aí também, sustentabilidade e urbanismo. É um eixo também com elevado orçamento, mas também 33% praticamente da nossa LOA está aplicado nesse eixo. Temos aí um orçamento de receita de capital na Secretaria de Obras, principalmente. Isso se justifica, porque, como a Alisson também já falou, nessa secretaria estão previstos recursos para infraestrutura urbana, como uma pavimentação de vias, duplicação. Itabira tem uma estrutura muito precária e precisa se preparar para essa reconversão econômica. E praças, jardins, parques receberão também investimentos significativos para ter espaços agradáveis de lazer, convivência da comunidade, receber os turistas, né? E a gente pode destacar em relação ao SAI, também é uma autarquia que tem recurso próprio, mas com os investimentos para a modernização interna e das redes de distribuição de água. Sim. Que o Gilberto vai... Bem, Patrícia, nós temos aí um projeto tocado pela grande mineradora aqui de Itabira, que é trazer, né, a água do Rio Tanque para Itabira, mas o SAI tem que se preparar para essa distribuição, o SAI tem que se modernizar, né? Então isso tudo está no plano do SAI, né? E o prefeito tem buscado essa situação. Outra questão que nós colocamos aqui nesse eixo, né, é o turismo de Itabira, né? Quando a gente está fazendo uma redefinição de prioridades, né, um dos clusters importantes aqui em Itabira, até pela área rural, é o turismo. E já uma promessa de campanha, né, dessa administração, que é a estrada do Carmo até Ipoema, com toda a sua integração com as unidades de turismo. Isso seria importantíssimo e nós estamos garantindo um recurso no plano para que isso seja feito, né? Porque turismo, mesmo que não traga arrecadação, ele traz trabalho para as pessoas da região. Então seria fundamental e é um cluster importantíssimo nessa administração e que está no nosso projeto de investimentos e contamos aí com a colaboração, com a parceria da Câmara Municipal.
Correto. E por fim aí, não menos importante, nós temos o eixo do desenvolvimento, por favor, coloquem aí, o eixo da diversificação econômica e inovação. Nós temos duas secretarias ali, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Agricultura. Também presta atenção aí na dotação da Secretaria de Agricultura, que era uma secretaria também que estava com a dotação mínima só para custeio, às vezes nem. E temos aí ela como uma importante na diversificação econômica do município, reestruturando essa secretaria, fortalecemos o agronegócio através de apoio ao pequeno produtor rural, teremos ações específicas para eles, serviços da patrulha agrícola, que já começou, eventos agropecuários também voltados realmente para esse fim. Então, uma secretaria também que vai chamar bastante atenção. E, claro, nós temos aí dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico o Fundese, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabira, que tem como fonte de receita os recursos da CEFEM. E esse fundo, ele fortalece as atividades econômicas já existentes e atrai novos empreendimentos também. E aqui também está alocado o recurso para a expansão da Unifei, que é a parceria da Vale com o município. Vou falar um pouco do... Diversificação econômica, né, Alisson? Passa pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E quando a gente fala do campus da Unifei, a gente fala de um cluster que vai ser importantíssimo nessa cidade, que vai ser o cluster estudantil e tecnológico, né? Gostaria até que o Alisson falasse um pouco, que ele tem trabalhado bastante nesses investimentos, né, com a Secretaria de Desenvolvimento. Ô, Gilberto, foi pontual essa sua fala, porque tem uma pergunta aqui, estou recebendo algumas perguntas, o pessoal da comunicação também enviando aqui, quem está acompanhando a gente, eu agradeço as pessoas que estão participando, é essencial essa participação. É isso que o governo quer, o governo municipal quer, participação ativa realmente das pessoas. E exatamente essa pergunta, a Giva Oliveira faz a pergunta, e quanto ao complexo da Unifei? Tem recursos? Tem recursos, e mais do que recursos, né? Tem total diretriz do governo no sentido de que o cluster educacional seja de fato uma realidade em Itabira, porque além de gerar emprego, de gerar renda, capacita mão de obra, traz investimento, e é a presença do governo federal no município através de uma importante Universidade Federal de Itajubá, o campus de Itabira, um campus tecnológico. O prefeito Marco Antônio tem envidado esforços desde o seu primeiro dia de governo no sentido de tornar ainda mais forte esse campus educacional no município e fazer desse cluster educacional um grande cluster mesmo. Não apenas da universidade pública, mas das universidades privadas atualmente existentes no município, da FUNSES, enfim. O apoio do município no sentido de formar um cluster educacional no ensino superior, mas claro, também cuidando da educação básica, enfim. Mas essa pergunta é uma pergunta importante que a Giva faz no sentido... Do investimento da Unifei. Então tem previsão sim no PPA, né, Patrícia, né, Gilberto? E além disso, o município também espera a questão do convênio com a Vale para essa ampliação. Né? E o prefeito Marco Antônio, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Breno, tem feito esforços também nesse sentido. Correto. Bom, nós vamos abrir agora aqui para a comunicação nos entregar as perguntas que vocês enviaram. Tem aqui no WhatsApp, tem algumas que estão impressas aí? Tem várias, tá tudo comigo aqui, secretária Patrícia? Pode trazer aqui também as outras. E quero lembrar que nós vamos enviar esse projeto de PPA para a Câmara no dia 15 de setembro. E logo após a aprovação dele pelo Legislativo, ele vai estar disponibilizado no site da Prefeitura para acesso de todos. Qual pergunta aí? Vamos lá. Tem uma aqui também. Deixa eu ver. Passa por aí ou por aqui? Pode passar aí. Vamos começar aí. A ver se tem Então, alguma vamos de cá. repetida. Vamos lá. A Antônia Soares, ela... Não, antes disso, tem mais perguntas aqui. Elson Sá, que é ex-vereador. Ele pergunta, importante o plano de metas ser publicado durante a discussão do PPA. Assim, tanto a sociedade quanto os vereadores irão saber que as metas serão execuíveis. Vereador, ex-vereador, agradeço a sua participação. O prefeito Marco Antônio sabe da importância do Poder Legislativo e tem feito esse diálogo constante. O Poder Legislativo vai discutir o PPA. O PPA por si só tem metas e indicadores previstos. Então, de fato, o plano de metas é um plus. É um plano que torna ainda mais clara para a sociedade a intenção, o planejamento do governo municipal. Mas pelo PPA já é possível muito bem compreender quais são
as diretrizes do governo, os programas, as ações, os investimentos, os percentuais de investimentos por cada eixo, por cada secretaria, por cada unidade orçamentária. Isso de forma bastante clara através do PPA. Já é possível perceber isso, não há a menor dúvida quanto a isso. O plano de metas, no entanto, ele complementa o PPA com relação a informações, tornando ainda mais transparente, acessível e clara para a população as informações e as previsões e as intencionalidades do governo municipal. O plano de metas, justamente desse mês de setembro, deve ser anunciado pelo prefeito. E o plano de metas com o PPA, quais são as diferenças? Eles se integram, mas são distintos. O PPA, ele vai de 2022 a 2025. O plano de metas, de 21 a 24, dentro, portanto, do mandato do atual prefeito. O PPA, ele atinge um ano do mandato subsequente. Além disso, no PPA estão previstos custeio e investimentos. No plano de metas, investimentos, tão somente. Plano de metas, indicadores são colocados de maneira ainda mais clara para a população. No PPA, alguns indicadores são por programas, então eles são um pouco mais amplos. O PPA vai ser anunciado, o plano de metas vai ser anunciado muito em breve, e aí sim, vai ser possível ter essa integração entre os dois instrumentos de planejamento. Todavia, é importante já dizer, de maneira clara, pelo PPA, é possível fazer o acompanhamento das políticas públicas do município. Próxima pergunta, secretário. Tem uma pergunta aqui. No PPA tem previsão para asfaltamento de ruas? Hugo Otávio que perguntou. E a estrada do Carmo Poema está contemplada no PPA? Tanto asfaltamento de ruas, né, quanto a estrada de Ipoema a Carmo, que é o asfaltamento, mas aí você tem que fazer toda a base, né? Todos esses valores estão previstos no rol de investimentos e investimentos prioritários que a Prefeitura vai fazer ao longo dos 4 anos. Com certeza, já em 2022, teremos, né, dependendo da prioridade que o eixo de sustentabilidade coloca, a Secretaria de Obras, né, já asfaltamento de muitas ruas, asfaltamento de morros, né, nas áreas rurais e o início das obras, né, de Carmo e Poema. Ótimo. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Bruna, do bairro Praia. Na Avenida Cristina Gaziri ainda não tem guarda-corpo. Essa avenida já tem mais de 20 anos. A Prefeitura vai fazer alguma coisa? Bruna, essa ação específica nós não identificamos, mas vamos encaminhar para a secretaria responsável para ver a possibilidade de estar te atendendo. Lembrando, né? Lembrando, aí o que eu considero como a Bruna, né, muito importante, né, essa obra, porque eu tenho caminhado por Itabira, né, eu fico aqui durante a semana e eu senti falta, né, de ter esse guarda-corpo. Então, com certeza, a Secretaria de Obras vai estar identificando e olhando isso dentro dos investimentos. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui que a gente pode pôr, só um minuto. Geraldo Martins, líder comunitário do Gabiroba. Terceiro pilar faz referência para mim, é o terceiro eixo, né? Do Conselho Municipal de Saúde. Buscar mais informações para a nossa obra da UBS do Gabiroba de Baixo e preparar essas práticas. Deve estar especificando aqui de quais ações, né, que vamos realizar lá. Todas as ações vão ser apresentadas no plano de metas ainda dentro desse mês. Senhor Geraldo, queria agradecer a pergunta do senhor. Importante o líder comunitário participar. O município faz questão desse tipo de participação. O bairro Gabiroba, o bairro Prefeito Marco Antônio, sempre tem visitado, fez o governo nos bairros lá. E nós temos uma questão clara quanto a isso. A saúde, de fato, a saúde, como disse o secretário Gilberto, a atenção básica, é um grande foco do governo. A secretária Luciana tem colocado essa também como uma prioridade. E a intenção, sim, esse tipo de investimento nas sedes dos ESFs, né, da Estratégia de Saúde da Família, os chamados postinhos nos bairros, as unidades básicas de saúde, né, as unidades de atenção primária em saúde, as UAPs, enfim, são vários nomes, mas é quem atende a população na ponta, quem está lá, o médico atendendo, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem, enfim. Tem sim previsto investimento nesse sentido e, mais importante, essa questão que você disse, senhor Geraldo, sobre a participação do Conselho Municipal de Saúde, é essencial. O Conselho Municipal de Saúde é um instrumento efetivo de participação da população nas políticas públicas de saúde e o município tem sim ponderado os conselhos
e discutido as ações públicas, os planejamentos públicos, as políticas dentro dos conselhos municipais. Então, esse é um compromisso de transparência do governo municipal nesse sentido. E sim, essas discussões serão feitas também via Conselho Municipal de Saúde, não há dúvida alguma. De maneira mais clara, estarão esses investimentos previstos no plano de metas também, como lembrou a secretária Patrícia. Ótimo, e o Geraldo complementa aqui a pergunta dele. Como está a dívida do governo do estado com Itabira, principalmente na área da saúde? Bem, Geraldo, o governo do estado, ele está discutindo os recursos da saúde, a dívida que ele teve com os municípios adquiridas em 2018, né? Só para relembrar, em 2018, o estado, né, deu calote nas prefeituras, né? Eu falo isso claramente, né? Ele não repassou os recursos constitucionais que eram dos municípios, porque a gente tem que lembrar bem, aos municípios pertence 25% da receita do ICMS, 50% da receita do IPVA, que são impostos que os estados arrecadam. Naquele período ele não repassou esses recursos e também não repassou nenhum recurso que era de responsabilidade do estado no SUS. Então ele teve uma dívida em torno de 7 bilhões com os municípios no não repasse dos recursos constitucionais e quase 7 bilhões também no repasse dos recursos de saúde. Os recursos constitucionais, o governo Zema começou a pagar no início do seu governo e agora faltam ainda algumas parcelas que ele está quitando rigorosamente. E não começou ainda a quitar os recursos para a saúde. Essa discussão está sendo feita tanto com o Ministério Público quanto com a Associação Mineira de Municípios e esperamos que o governo faça um cronograma de repasse, né, ainda neste ano. Né, vai ser um cronograma também em prazo, mas só de o governo estadual reconhecer, né, que aqueles eram recursos dos municípios que não foram repassados e estar discutindo também com a participação do Tribunal de Justiça, eu acho que num período que o Estado consiga repassar, os municípios vão receber. A conta de Itabira, né, se não me falha aqui a memória, era em torno de 40 milhões desse recurso. Ok. Bom, para finalizar aqui, recebemos uma pergunta bem interessante, Alisson. Antônia Soares. Em outras cidades, existe o uso dessa metodologia de uso dos eixos ou somente em Itabira? Boa pergunta. Vamos lá. Dona Antônia Soares. Obrigado pela pergunta, dona Antônia. É muito importante, de fato, a participação da senhora, a população itabirana perguntando aqui. Sim. Na audiência pública. A audiência pública é isso mesmo, senão fica aqui apenas um monólogo. E a intenção é dialógica, é o município proporcionar, de fato, uma construção coletiva das ações de governo. E sim, existem várias cidades que trabalham com a metodologia dos eixos. É hoje uma metodologia basicamente adotada em quem busca a governança, né? Acima da administração. É a governança, é governar para resultados, governar orientando as políticas públicas para resultados efetivos, melhorias na vida das pessoas. Então, por exemplo, nós fizemos um benchmarking, isto é, nós estudamos cidades do Brasil que têm excelência em gestão pública, ou fizeram bons planejamentos, boas execuções desses planejamentos, e valendo desse benchmarking, dessa experiência em outras cidades, nós também aplicamos essas melhores práticas na metodologia do PPA e na metodologia do plano de metas. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo trabalha em eixos estratégicos, a cidade de Salvador, a capital baiana, trabalha por eixos estratégicos. Porto Velho, uma capital do norte, também trabalha por eixos estratégicos. Vitória, que também é uma capital do sudeste, que tem uma importante experiência com gestão pública, trabalha por eixos estratégicos. Então, assim, na verdade, os eixos estratégicos não quer dizer que as secretarias também estejam apenas adstritas àquele eixo. Não, os eixos, eles conversam, eles precisam conversar. O que não pode compreender
é que a administração pública seja vista como ilhas separadas. A educação é uma ilha, a saúde é uma ilha, obras é uma ilha, CEPLAG é uma ilha. Não, não é isso. Administração pública intersetorializada, integrada, pensando em resultados, medir as ações públicas por indicadores, e os eixos estratégicos auxiliam nessa mensuração, nesse aprimoramento do monitoramento das políticas públicas. Essa é a intenção do governo Marco Antônio, que já está sendo realizada na prática. Sim. Nós estamos criando agora, e está previsto isso no plano de metas de forma clara, no PPA está previsto dentro de uma das ações dos programas do PPA, mas no plano de metas de forma clara, um sistema de monitoramento de políticas públicas. Nós não apenas vamos acompanhar a execução do orçamento, mas também qual é, de fato, o resultado na vida das pessoas. O que essa política pública está proporcionando? Porque nós, vejamos bem, nós estamos no município de Itabira com um programa muito inédito, importante e extremamente estruturante na área social, que é o Facilita. Uma das primeiras moedas digitais do Brasil. São raras iniciativas como essa, que incentivam o comércio, cuida de quem mais precisa. Mas qual que é, de fato, o indicador de saída desse programa? Né? Gerou renda, gerou emprego, quanto gerou de renda, quanto gerou de emprego, os custos de capacitação. Então, é pensar a política pública de forma integrada. Então, isso o município faz de maneira inédita agora na gestão do prefeito Marco Antônio Lage, com o acompanhamento de todos os secretários, com o acompanhamento de todos nós. Essa é a função, inclusive, da assessoria de projetos que eu estou como titular, justamente fazer esse monitoramento, trabalhar integrando as secretarias por meio dos eixos, mas não adstrito aos eixos. As secretarias conversam todas entre si, num grande birô de planejamento, pensando de forma integrada a gestão pública municipal. Importante essa pergunta da senhora, dona Antônia. Sim, porque mais importante que tão importante que elaborar é acompanhar, né, como que está sendo a execução. Mais alguma observação? Bem, para finalizar, eu quero agradecer, né, a composição da mesa, agradecer a todos e só reforçar que no nosso plano, no nosso orçamento e olhando o 2022, nós temos no eixo de desenvolvimento urbano, humano e qualidade de vida, onde está a saúde, educação, assistência, nós temos quase 40% do nosso orçamento. Nós temos depois mais 30% na parte de zeladoria, na parte de obras, que dá sustentação a esses investimentos, né? Enquanto que na eficiência, né, e resiliência, que eu disse, que são os blocos de fundação da casa, né, que é basicamente fazenda e planejamento, nós temos 12%, a governança tem 10%, né? A diversificação econômica está com 6%, que é o recurso do Fundese, mas não se esqueça que nessa diversificação é que nós temos todas as parcerias privadas, como tem a transposição do Rio Tanque, como tem o investimento na Unifei e outros que estão em negociação, né? E, por fim, os 4% que constitucionalmente, 4% do orçamento, mas 6% dos impostos e transferências, que constitucionalmente a gente tem que repassar para o Poder Legislativo, né? Eu agradeço, né, e fico por aqui. Patrícia, Adson, obrigado por estar comigo aqui na mesa. Eu que agradeço. Quero lembrar, então, mais uma vez, que a consulta pública continua em aberto até o dia 13, através do aplicativo Colab, mas também através do e-mail da ceplag@itabira.mg.gov.br. Aguardo todas as demandas e elas serão analisadas e encaminhadas para os órgãos responsáveis. Quero agradecer também, secretária Patrícia, obrigado, secretário Gilberto. Agradeço a todos os profissionais que trabalharam conosco nesse processo de 6 meses de dura, longa elaboração, servidores da Secretaria de Fazenda, servidores da Secretaria de Planejamento, está aqui Bruna, está aqui Eucilene, mas todos os servidores trabalharam muito, trabalharam firme, trabalharam duro para que esse orçamento estivesse pronto, né? E todos os secretários e secretárias, né? Todos os secretários e secretárias. De fato, todos tiveram muito trabalho, quem já saiu e quem chegou, todos trabalharam muito para que a gente tivesse um orçamento que não fosse uma peça fictícia, fosse uma peça de fato que demonstrasse as aspirações do governo Marco Antônio, que desse um passo à frente com relação às políticas públicas, que pensasse na integração dessas políticas. Então eu quero agradecer a todos, especialmente a você, cidadã, e você, cidadão itabirano, que o Marco Antônio sempre diz isso para nós. O foco de todas as nossas ações, sempre pensar no cidadão, sempre pensar na cidade, sempre pensar no coletivo. É isso que nós fizemos durante esses 6 meses. Estamos muito cansados, mas muito entusiasmados em seguir essa missão de transformar a vida das pessoas
pessoas para melhor, cuidar da gestão pública, cuidar da cidade, sob a tutela firme, o comando firme e dinâmico do nosso prefeito. Muito obrigado a todos que acompanharam a audiência pública. Um grande abraço. Obrigado, Patrícia e Gilberto. Obrigada a todos vocês. Uma boa tarde.